Olá, está no ar o CEA Rodeio e nessa edição a gente começa, como não poderia deixar de ser, falando das reviravoltas do bolsonarismo aqui no Ceará. Comigo, João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, Felipe Klisman, jornalista, e a gente começa falando sobre a convenção do dia 30 de novembro, que seria um evento político, não uma convenção, um evento político para lançar a pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do Estado em 2026. Essa convenção, como todos sabem, contou com grandes nomes do PL nacional, da direita nacional, e acabou perdendo um pouco o brilho diante do show que a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, deu neste evento. Na frente de todos, ela disse que André Fernandes, presidente estadual do PL aqui no Ceará, havia se precipitado ao costurar a aliança aqui no Estado do PL em apoio à candidatura ao governo do Estado de Ciro Gomes. Então, foi uma coisa que naquele momento pegou muito mal. Nos dias seguintes, houve uma tentativa de apagar incêndio, manifestações dos filhos do Bolsonaro, dos aliados do PL aqui no Ceará, e a gente começa por isso. Vamos lá, João Paulo, qual a sua impressão desse momento, a partir dessa declaração, dessa reprimenda que a Michele Bolsonaro deu no André Fernandes? Olá, Sueli, olá, Felipe, olá vocês que nos acompanham aqui pelas redes da ANC. É o tipo caso que o convidado brilhou mais do que o dono da festa, né? E aí foi isso, né? O Eduardo Girão armou a festa para brilhar, só que aí o entorno acabou brilhando mais do que ele, né? Então a Michele Bolsonaro deu um carão ao vivo no André Fernandes, e por isso ela deixou evidente aquilo que a gente já vem falando aqui, que há um racha no bolsonarismo, uma disputa interna ali na cúpula dos mais próximos de Bolsonaro para saber quem é que vai ficar com seu espólio político e quem é que vai liderar o bolsonarismo, né? Então a Michele mostra que ela também está buscando essa liderança, e nós vimos que ela acabou ganhando a querela em relação aos filhos do Bolsonaro, né? Porque ela fez uma denúncia, e aí ela fez aquele raciocínio que também nós já fizemos aqui, que para o campo conservador seria muito complicado explicar para o seu eleitorado por que estava fazendo uma aliança com um sujeito que adversário aberto do Bolsonaro, do bolsonarismo, críticas muito duras, verdadeiras, muitas delas verdadeiras, que o Ciro fez ao Bolsonaro, e aí ela disse, olha, não cabe fazer uma aliança porque nós não queremos fazer qualquer tipo de aliança. E aí tinha uma propaganda antiga, a Sueli vai lembrar, não sei se o Felipe vai lembrar, da Vodka Orloff, que diz assim, eu sou você amanhã, né? Então o André deve ter olhado para a Michele e ter dito assim, olha, Michele, eu sou você amanhã. Ou seja, eu também pensava assim. Eu também achava que que política deveria ser purista, que nós não deveríamos fazer acordos com aqueles que são os diferentes, que nós não deveríamos fazer negociar determinados acordos em busca do poder. O André Fernandes aprendeu a fazer política, né? Ele, como deputado, ele amadureceu e ele foi vendo que era necessário fazer determinados acordos para poder ocupar o espaço de poder, principalmente num cenário tão difícil como o Ceará. A Michele não. A Michele ela continua fazendo a política, como o Weber chamaria, com a ética da convicção. O que é isso? Independente dos resultados, eu vou manter aqui dentro de determinados valores, de determinadas ideias. Por mais que você não concorde com a Michele, não concorde com a visão de mundo dela, não concorde com as pautas que ela defende, não dá para negar que ela tem uma visão de mundo, que ela tem pautas e que ela é uma boa, eu não vou chamar de produto político, mas ela é uma boa candidata para poder representar determinado tipo de pensamento conservador que existe no Brasil. Uma mulher evangélica, que ao contrário do Bolsonaro, por exemplo, a Michele, quando ela virou evangélica mesmo. Você vê que ela acredita no que ela diz, que ela não é apenas o Bolsonaro que foi lá, se batizou lá no Rio só para poder ganhar, mudou de religião para conseguir ganhar voto. A Michele não, você vê ali uma coisa mais
sincera, no sentido na fé que ela professa, e ela capitaliza isso politicamente, né? Tanto que ela acaba, ela estabelece a divergência, explica a divergência, diz por que não quer que se alie com o Ciro, porque ela prefere, de algum modo, estar com um candidato que esteja mais aliado ao que ela defende como um pensamento conservador, como uma visão de mundo conservadora. O Day After, né? E aí o André ele já responde de forma também altiva, sabe? Ele não baixou a cabeça, tanto que ele não fala nem o nome dela, ele fala a mulher do presidente, o marido dela. E aí, se você vê a entrevista na terça-feira, ele já chama de eterna primeira-dama, né? Na grande primeira-dama do Brasil. Tem aquela fotinha, né? De mão no ombro. De mão no ombro, que oraram. Então, que depois, primeiro eles foram orar e depois discutiram. Então tava faltando oração antes. Então era pra até ele chamou o Bolsonaro de ex-presidente, eu nunca tinha ouvido isso. Ele ficou meio, né? Mas o que acontece? O André, ele sai fortalecido no sentido de que se ratifica como líder da direita do PL no Ceará, mas também o acordo que ele fez está suspenso. Né? Então, aquilo que ele tinha combinado, mas aí vamos dar a André o que é de André. O problema não é só aqui no Ceará. O problema é no Brasil inteiro, porque não é uma questão com o André Fernandes diretamente. Não é que eles estejam tão preocupados aqui com o Ceará. Ela aproveitou a oportunidade de poder se contrapor aos filhos do Bolsonaro. Eu acho que foi isso. Ela marcou o território dela. Ela veio aqui, marcou, como você vem falando nos últimos programas, quem iria querer dar esse espólio do Bolsonaro, com o Bolsonaro preso, se a Michelle, se os filhos do Bolsonaro, e ela veio aqui e diz, não está certo, não dá para ser assim, e aí você disse que o André se fortaleceu, mas assim, ele perdeu e ganhou. Sim, perdeu e né? ganhou. Assim, ela veio, disse que não dava certo, causou um enorme constrangimento, porque quem viu o André Fernandes, enquanto ela estava fazendo essa reprimenda, ele estava lá, ele ao lado do pai, lá no fim do auditório, de cabeça baixa, olhando para o celular. Assim, foi uma cena muito constrangedora. Pois é. Constrangedora dela vir aqui, numa reunião daquela, desrespeitar o presidente estadual do PL, porque aquilo ali foi um desrespeito à autoridade dele. Isso era um assunto de alcova, não era para ter se discutido. Não era para ser discutido na Aquilo era uma coisa nos bastidores, não um negócio público, ela foi uma execração, ele foi desmoralizado naquele momento, né? E a vontade dela prevaleceu. Prevaleceu. A questão é, as notícias de segunda-feira, vai haver uma reunião na terça para enquadrar a Michelle. Sim. Era isso que era dito. Enquadrar, pois na segunda-feira, que os filhos do Bolsonaro e o Valdemar iam enquadrar a Michelle. Quem foi que enquadrou quem? A Michelle. A Michelle prevaleceu a vontade dela. Prevaleceu as ideias e a vontade dela. E aí foi suspenso o acordo. Né? O acordo está suspenso e ela prefere o Eduardo Girão. Só que o Eduardo Girão, ele sofre ele tem um defeito muito grande para quem quer ser político. Ele não tem voto. Né? Então, sem voto, não dá para poder almejar muita coisa. Né? Tanto que ele ficou apagado ali no meio das outras estrelas. Né? Então, ele é um candidato que é conservador, a gente já falou aqui que é coerência dele querer representar mais, ele não tem votos. Tinha mais gente de fora do que gente de dentro. Parecia uma vez um candidato lá no meu campus, ele queria, como ele não tinha apoio dentro do campus, ele começou a chamar gente de fora do campus para poder fazer. Aí eu perguntei para ele, mas sabia que eles não votam aqui no campus? Né? Eles não têm influência aqui dentro, então é a mesma coisa. Ele, você tinha até Para mostrar força política, ele pegou gente de outro canto. De outro lugar, mas na hora... Aquele cara que é ferramenta política, de jeito dos olhos, de jeito que não tem nada a ver com o negócio. Não, nada a ver com o negócio, mas aí, na hora de quem fica, por isso que até terça-feira eu dizia, não, esse acordo aí não vai quebrar. Ainda acho muito difícil, mesmo estando suspenso, que o racha aconteça. E ainda segunda-feira, depois desse evento, o evento dessa confusão toda, e foi no domingo, dia 30 de novembro. No dia 1º de dezembro, na segunda-feira, ela postou novamente, a Michelle, falas do Ciro criticando o bolsonarismo. Criticando o Bolsonaro. Não recuou. Não recuou, né? Não recuou. Na terça-feira houve encontro de enquadramento e, na verdade, ela que enquadrou. Ela que enquadrou, todo mundo. Né? E aí saiu todo mundo na foto, o Carlos, o Flávio, o André abraçado com a Michelle.
E com o Bolsonaro de papelão. O Bolsonaro às de vezes, papelão, meu Deus, eu acho que às vezes eles fazem isso de propósito, não sei, sabe? Por quê? Tem lá eles tudinho o Bolsonaro de papelão, que nós vamos ver muito o Bolsonaro de papelão na campanha de 2026, com certeza. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente pôr é o seguinte, mas o que é que está por trás disso tudo? Ela está tão preocupada assim com o Ciro? Ela está tão preocupada em questionar o André? Não. Ela está preocupada em ser ela aquela que vai liderar o processo. Se cacifar como a líder que vai ficar no lugar do Bolsonaro. Do Bolsonaro, e ser ela a candidata, ou se não a candidata a presidente, ser a líder desse processo. Porque não é só aqui no Ceará que ela está questionando. Porque, veja só, ela está... E aí vamos pensar uma coisa. Se a gente pensa que... E falamos muitas vezes em as mulheres ocuparem espaços políticos, isso vale para as mulheres que pensam de forma progressista e para as mulheres conservadoras, porque senão, se só vale para as progressistas, então eu estou de algum modo usando um discurso aí apenas para poder dizer só as progressistas que podem. Não, as mulheres conservadoras também podem ocupar seus espaços. Com certeza. Em relação aos homens. Então, o que é que ela está colocando? Querendo formar e apoiar candidaturas femininas. Ela é presidente do PL Mulher, inclusive ela é a única que recebe agora em casa o salário do PL, porque o Bolsonaro não recebe mais o salário do PL, ela que tem um cargo público agora, né? E aí ela está apoiando outras candidaturas em outros lugares do Brasil, e isso também está gerando essas luzes. Aqui no Ceará, com a Priscila, mas a Carol de Tone, lá em Santa Catarina, também é um problema muito sério, porque lá o Carlos Bolsonaro está chegando também de paraquedas para poder se candidatar ao Senado. É mais difícil mexer com o Carlos, afinal de contas é um Bolsonaro, então é melhor, ela consegue mexer aqui com o André Fernandes, com o Alcides, que não é um... E também lá em Brasília, que o bolsonarismo quer apoiar o atual governador, e ela apoia a Bia Kicis. Então a Michelle, ela está criando, não só apenas no Senado, mas também na Câmara, uma tentativa de ter uma bancada michelista, né? Uma bancada que seja leal a ela, né? Uma bancada que esteja devendo a ela a sua eleição. Então, eu acho que o erro da Michelle foi ter falado publicamente. Né? Eu também acho. A forma, né? O desrespeito ao deputado. Primeiro foi desrespeitoso com o André Fernandes. O André Fernandes foi muito desrespeitoso, porque ele é o presidente do PL e havia a conversa lá, né? Com o Bolsonaro e tudo mais. Ele não foi uma ideia que surgiu na cabeça do André Fernandes. Houve o aval do Bolsonaro, inclusive naquele evento que ele teve aqui em Fortaleza. Lembra que ele veio para a churrascaria, depois para o centro de eventos, que disse que quem tratava era o André? Foi ele que disse que quem tratava era o André. E assim, durante a fala do André, ele fala algumas coisas. Eu sou alguém que responde ao líder. Sim. Eu tenho liderança. Então o líder dele é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Só que ele está obedecendo agora pela reunião de pacificação que a Michelle. Que a Michelle. Então, eu penso que a gente pode entrar na nossa próxima pauta, que é a pesquisa que acabou de sair, né, que saiu essa semana, sobre o governo do Ceará, e demonstra que essa aliança, eu acho que ela não está totalmente rompida aqui no Ceará. Ela está suspensa, tá? Mas eu penso que se não no primeiro turno, pelo menos no segundo turno, essas pessoas vão ter que andar juntas, porque é a única possibilidade de vencer o El-Mano. Isoladamente aí. De vencer o El-Mano, vai ser esse pessoal se juntando. E a pesquisa mostra isso de forma muito evidente. Agora, além do desrespeito ao André Fernandes, acho que também ficou muito ruim pro Ciro. Pro Ciro terrível. Sabe? Ficou terrível, porque o cara... nem o bolsonarismo quer ele ao lado, entendeu? Assim, o cara... O André Fernandes, deputado federal, presidente do PL estadual. Mas o Ciro é uma referência no Estado, entendeu? Foi governador, é um nome. É um nome que estava sendo costurado. E, de repente, ele é enxotado assim do negócio, de uma maneira que ficou ruim para o André, ficou ruim para o Ciro. E o Ciro está respeitando o acordo, ele está calado. Está bem caladinho. Tá viajando, acho que ele está na Europa, porque a mulher dele postou... Pois rapaz, eu tenho vídeo. Os dois cantando. Bem agasalhados. Bem agasalhados, no estrado muito bonito. Ela canta muito bem, por sinal. Salvou o vídeo, a música, muito bonito, e uma boa cantora. Pois é, ele tá cumprindo a parte do acordo dele. Né? Ele está cumprindo a parte do acordo. Porque ele tem sido muito atacado, né? Tem sido muito atacado pelos próprios aliados. Mas ele
está cumprindo a parte do acordo. Inacreditavelmente ele está calado. Né? Tá calado. Mas ficou calado quando Bolsonaro foi preso também, né? Ficou calado. Também não deu, não prestou prestou solidariedade, né? como o Girão. Né? E aí o Ciro, é muito ruim pro Ciro, né? Um homem ser assim, jogado, né? Sabe, assim... É aquele de quem muito se abaixa aparece o fundo das calças, minha né? avó dizia isso, quem Né? muito se abaixa o fundo aparece. Então ele, de certa forma, ele... Mas assim, quem fala pelo Ciro, e ainda eu fui ver aqueles que defendem a aliança, continuam defendendo a aliança. Mas já dizendo que se o PL não quiser, tudo bem, porque o PL pode ter o tempo de televisão. Mas nós temos o candidato. O Ciro, ele independente do apoio que ele tiver, é o Ciro. Claro que um tempo de televisão, o fundo partidário, isso faz uma diferença enorme. Principalmente quando você está na eleição contra 3 máquinas, né? O governo federal, o governo estadual e vários governos municipais, a capital. Então é uma forma muito difícil, mas as pesquisas mostram que o Ciro é o candidato capaz de bater o Elmano. Né? A última pesquisa coloca um empate numérico na pesquisa estimulada quando o Girão tá. Mas quando o Girão sai, quando é só Ciro e Elmano um primeiro turno, um segundo turno no primeiro, aparece o Ciro numericamente à frente do Elmano, com empate técnico 44-42. Então, quando a direita se junta, ela tem uma grande musculatura para poder fazer frente. Sem o Ciro e separado, uma candidatura Roberto Cláudio ou com o Girão, eles podem até forçar um segundo turno. Mas no segundo turno, o Elmano bate quem quer que seja, excetuando o Ciro. Então, uma fala ainda dentro do Ciro, um filho do Bolsonaro, não me lembro se foi o Flávio, acho que foi o Flávio, que disse que para certas alianças você tem que fechar o nariz. Sim. Quer dizer, ficou muito feio também para o Ciro isso aí. E na última quinta-feira, o Eduardo Bolsonaro postou um daqueles vídeos dele explicando por que é que o PL precisa se juntar. Ele falou no Ceará especificamente, porque o PL no Ceará não tem força política de prefeito, de uma estrutura organizacional no Estado para entrar na candidatura sozinha. Pois é. Só que é a questão. Os Bolsonaros chegaram ao poder dizendo que não eram da política, que eram uma antipolítica. E aí, mas tudo muda na política. Mas exatamente. Mas agora eles estão tendo uma dificuldade para explicar ao seu eleitorado o óbvio, que na política você tem que fazer acordos para chegar ao poder. E o discurso... Então, é muito tênue é uma mudança muito brusca para você poder explicar para o seu eleitorado que até... É porque divide muito. Muitos não aceitam. Essa nova versão, né? Porque as pessoas aprenderam a acreditaram naquela utopia, naquele projeto que era fora da política. E as pessoas têm convicções. E dentro das convicções delas, elas não aceitam um acordo com o Ciro, que uma parte do eleitorado mais conservador, mais de extrema direita, não reconhece como ele defendendo esses valores. Porque o Ciro faz tempo que não é de direita. Agora que ele está voltando para a direita. Mas todo o pensamento do Ciro, o projeto dele de desenvolvimentista é mais de centro-esquerda e de esquerda. Portanto, eu ainda estou pagando para ver se realmente vai romper essa aliança, porque eu acho que o pragmatismo vai acabar acontecendo. E se realmente o PL não for com o Ciro, vai ser aquele acordo de bastidores, dizendo não nos agredimos, vamos os dois aqui, e no segundo turno já está certo que a gente se junta. Mas essa história da mudança, eu me lembrei de novo do deputado Alcides Fernandes, pai do André Fernandes, que na candidatura fazia críticas e... sim, cangaceiro. Chamava o Ciro de cangaceiro. E agora era o preferido do Ciro, né? Mas isso é normal, sabe? Assim é normal. Isso é normal, isso não é a primeira vez que acontece. Pois é isso que eu estou dizendo. Nada de novo. Nada de novo, nada que não possa, nada dessas convicções que não possam ser mudadas, entendeu? Dependendo do andar da carruagem. Agora, candidatura do deputado Alcides Fernandes ao Senado Federal. Era colocado como candidato a Senado e tudo. Michele já mostrou a força dela e, na vontade dela, pelo menos até então, a candidata dela é a Priscila. E eu acho que sabe uma coisa que foi determinante na terça-feira?
nessa conversa que eu acho que pode ter acontecido lá conversando entre o Bolsonaro. O Bolsonaro não participou. Mas os filhos do Bolsonaro, o André, perguntaram, mas André, como é que tá aquele negócio do teu pai lá no TSE? O relator voltou para caçar o mandato dele. Ela disse, opa, peraí. Então nós vamos jogar nossas fichas todas agora. Uma pessoa que pode ficar inelegível. Nós vamos contra a Michelle por conta desse acordo aí. Não, então peraí. Vamos rever esse acordo aí. Vamos suspender as coisas, porque não podemos apostar nossas fichas. É porque volta o processo agora em 2026, volta. 30 dias ele pediu vista, em janeiro ele volta. Então ele talvez se torne inelegível. Então vale a pena fazer tudo muito calculado. Tudo calculado. Então a Michelle, ela é muito mais esperta do que os filhos do Bolsonaro gostariam que ela fosse. Ela é muito mais política do que qualquer um. Por mais que ela tenha cometido esse deslize, ela é mais política e mais esperta do que os três. E ela tem uma coisa... Eu não sei nem se não for um deslize milimétrico. Foi. Isso aí era para ter sido. Isso era para ter sido no fim de semana passado. Mas o Bolsonaro foi preso, ela teve que ir embora. Então, tanto que ela voltou. Para dar o recado. Não foi uma coisa intempestiva, não. Foi um recado pensado. E foi para poder dizer, olha, agora que eu vou aproveitar... Agora eu vou dar as cartas. Eu vou demarcar. E aí, eu que faço a marmita agora dele. E aí... Mas é isso mesmo, cara. É aquela de quem influencia mais, de quem aparece mais. E ela é ambiciosa, a Michelle Bolsonaro. E uma pessoa ambiciosa, ela consegue, e estrategista, ela deu nó nos três. E vai continuar dando nó nos três. Por que eles ficam calados? Porque quem tem voto é a Michelle. Não é o Flávio, não é o Carlos, não é o Eduardo. O Eduardo também não. O Eduardo talvez tivesse, mas quem tem voto é a Michelle. E é uma candidata que, por enquanto, está jogando. Se o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula, pode dizer que dessa vez ela jogou como camisa 10 do Elmano. O pessoal está comemorando, afinal de contas. Pois Essa coalizão é muito forte. Era muito forte, enfraqueceu muito. Enfraqueceu, e claro que vai ser usado na campanha esse vídeo. Inclusive, da Michelle, né? Até o Chagas Vieira postou nas redes sociais, foi muito comentário, gente, foi muito. Eles comemoraram muito, todo mundo comemorou, né? E aí mostra que esse discurso que o governo, não tô nem aí, tá preocupado sim, e é bom que se preocupe sim, viu? Porque não é galinha morta, não é empurrar um carro na ladeira sem freio de mão. Ele vai ter que empurrar o carro para cima com o freio de mão puxado. Né? A pergunta que não quer calar, e casamento arranjado funciona? Eu ia falar isso, essa história de casamento arranjado é desgraça. Casamento sem amor, casamento por interesse. Tem sentimento. Só por questão. Não dá certo. Não dava certo. Nem começou, no namoro. Não dá. Tem que ter. E aí, a gente fala, não é só, eu lhe perdoo e a parte política. Mas hoje, deputados que defendem a aliança dizem, bem, tudo bem, continuamos querendo ter a aliança, mas se não der, vai União Brasil e PSDB junto aí para tentar formar mas se União Brasil vai ficar mesmo aí. Pois qual o destino do União Brasil agora? Porque e o que é que vai ser do Roberto Cláudio também no meio disso aí, que foi para União Brasil? Vai para onde é que vai a União Brasil? E o que é que vai ser do Roberto Cláudio se União Brasil não marchar junto aqui? Esse episódio também mostra uma coisa que é muito importante, que embora nós falemos aqui da política, dos jogos internos, a decisão vem de cima para baixo. Isso sempre acontece. Sim. Né? Na esquerda, na direita. Então, a própria questão da União Brasil vai ser decidida em Brasília. Né? Sim, aí não adianta querer o União Brasil se juntar com o PSDB, que se lá em cima eles for diferente. Estiver interditado. E também vem uma questão. Será que o Ciro vai querer ser o candidato sem ser essa coalizão toda? Né? Tendo uma chance aí de perder... Né, tendo uma chance, pode ganhar, mas também não vai ter tempo de televisão, ou se for mesmo esse acordo de não, tudo bem, ninguém se agride, vamos aqui junto, e aí também não vai adiantar, porque eu já posso dizer, se for 3 candidaturas, Elmano, Ciro e Eduardo Girão, o Eduardo Girão vai ter o mesmo resultado pífio, porque ele vai ser vítima de voto útil no Ciro no último dia da eleição. Então quem é de direita que ia votar no Girão vai olhar e dizer, não, eu vou votar no Ciro para o Ciro ganhar logo e ir para frente. E é o que vai
acontecer. Então é uma candidatura que é projeto pessoal, é projeto dele e do grupo dele, né? E desse grupo de cima, né? Dos amigos dele. Não é um projeto político que vai juntar forças, tanto que ele não conseguiu juntar, mas tá aí o jogo para ser jogado. 2026 vai ser bem animado e penso que vai ser uma eleição extremamente disputada, como há muito tempo a gente não via aqui no Ceará. E muito baixa, viu? Vai ser. Eu vi um encontro aí, acho no sul do país, aquela deputada, aquela Bia Kicis, Candidata ao Senado em candidata Brasília. ao Senado, aí dizendo que lá que elas da direita, todas eram bonitas, que as feias iam para o PT. Que nível é esse, gente? Pelo amor de Deus. Tão bonita a Bia Kicis. Que nível é esse para você... A qualificação, o julgamento ser a beleza, né? Estética. Ao nosso nível. É. Tão importante que tenham mulheres na política, já que Sim. nós somos mais de 50% da população, 51, quase 52%, o eleitorado feminino é mais de 52%, e precisamos de mulheres ocupando espaço de poder, e o critério de uma pessoa que tem mandato é dizer que as feias vão para o PT. Sim. E a Michelle Bolsonaro, ela deu um ultimato no post dela. Olha, tudo bem, se vocês quiserem que eu deixe de ser líder político, eu deixo. Eu volto a ser mãe e volto a ser esposa. Né? Segue os conselhos da Silvana, né? Você viu o conselho da Silvana para ela? Pois é, a Silvana, Qual foi o conselho da sua? Eu ia tomar conta do meu marido. Eu ia ficar lá 24 Ia ficar presa também, na porta da cadeia, Pois é. Ia pedir um puxadinho para ir na Polícia Federal. Pois Como é. isso? E a filha? Quem cai da filha dela, de 15 anos? Tem essa também. A Lauria. Eu acho que faltou sororidade aí Sororidade. a deputada doutora Silvana, né, que ficou do lado do grupo político dela, mas no dia seguinte ela já teve, ainda não vi a nova resposta dela. Diz, não, a Michelle estava certa mesmo, eu é que estava equivocada. Ainda estamos esperando, né? Ela falou que era um estupro político. Estupro Foi. político, que foi. Ela foi muito que o partido dura. Foi apanhou em muito praça duro. pública, né? Foi. Chegou a dizer isso aí, realmente. Foi bem duro nas palavras. Vamos ver os próximos capítulos, né? Mas eu arrisco aí que a Michelle, ela é uma grande candidata a ser líder desse grupo aí, viu? E além de ser candidata à liderança, que tipo de candidatura pode ela pleitear? Presidência, ela quer ser a candidata a presidente, ela ou vice lá do Tarcísio, mas o Centrão não quer. O Centrão não quer o bolsonarismo por perto. E, na pior das hipóteses, ela conseguir eleger ela senadora, mais uma bancada de senadores ligada a ela. E aí tem um grupo dela no Senado, né? Tanto que o Gilmar Mendes já se antecipou, já mudou as regras de impeachment dos ministros do STF, já tirou do Senado, colocou na PGR, né? Essa semana também está a maior guerra também aí entre o STF e o Congresso agora, por conta de mais esse tijolinho nessa guerra, esse tijolo nessa guerra, e esse é o futuro da Michelle. Ou continuar sendo uma liderança, se vai ser a candidata a presidente, mas eu acho que ela vai para o Senado. E vai se, independente do cargo, ela vai continuar sendo essa líder, porque os filhos do Bolsonaro não conseguem bater a Michelle, porque ela tem os votos. Ela tem o voto das mulheres conservadoras, das mulheres evangélicas. É um grupo que essas pessoas não conseguem chegar e ela chega, que é a maioria silenciosa. Esse pessoal que não está nas redes, esse pessoal que não está no Instagram, que não acompanha o Ceará Rodeio, que está vivendo a vida dele lá. Né? A pesquisa pergunta, você já tem candidato a governador? 75% dizem que não. Então as pessoas ainda estão preocupadas com o Natal, com o panetone, se vai ter dinheiro para comprar. Mas aos poucos a campanha vai começar e aí, então tudo ainda é muito incipiente. Porque também muda muito, tudo muda muito, né? Ainda está tudo muito distante. Bolsonaro ainda está saindo nas pesquisas. Daqui para outubro são 10, 11 meses, mas vão parecer alguns séculos, porque é tudo muito rápido. E é muito rápido, quando você mudança. pensa que o cenário é já virou de repente. Né? Então temos muito aí para acompanhar em 2026 nessa briga interna do bolsonarismo e quem é que vai ficar com a liderança da direita, que também tem essa outra disputa. Primeiro que vai disputar o bolsonarismo e quem é que vai liderar a direita, né? Se vai ser o Centrão ou se vai ser o centro-direita e o PSDB tentando aí se reorganizar. A pré-candidatura do Girão ficou em segundo plano até aqui, né?
Ficou, Até aqui no Ceará o que dirá lá. Pois é isso mesmo. O Girão, ele tá querendo aí tentar se manter vivo no cenário político, mas é difícil para ele. Mas é o direito dele. Claro. Não Ele é. representa, eu acho que ele é fiel ao que ele pensa e o que ele defende. Ele tem 14% nessa pesquisa que saiu, então, então tem um eleitorado que mas não é suficiente para poder ser eleito governador. A eleição que conduziu ele a Senado, ele saiu como uma candidatura alternativa. Mas ali tem muitas questões, né? Sim. Tem a rejeição do Eunício, à época, né? O próprio trabalho do Ciro contra o Eunício, Sim. né? Então teve todo o uso do WhatsApp, dos disparos em massa que ninguém utilizava, ele já utilizava. Também vários senadores do campo de direita, ali em 18, foram eleitos, né? Nessa onda, então, muitos, né? Em Minas, no Rio Grande do Sul, candidatos que estavam lá e de repente subiram o causa disso. Então, são questões bem circunscritas naquela conjuntura que não se repete. Ciro, o Lula teve no Ceará na última quarta-feira, também visitou outros estados do Nordeste. Acho que é um começo de uma tentativa de reconquista de uma simpatia, de um voto no eleitorado que ele teve um certo prejuízo nos últimos tempos. Você acha que é isso? A tendência dele é ampliar essas viagens, ter uma participação mais presente nos estados nordestinos, nesses outros estados? Eu acho que foram 10 vezes que ele já veio ao Ceará. Né? Então ele gosta de vir aqui, né? Então ele está em busca de consolidar a sua força no Nordeste, né? Consolidar o seu espaço no Ceará, em Pernambuco, Maranhão. Mas é o seguinte, na Bahia a situação está muito ruim. O candidato lá, o Jerônimo, está com 35%, em segundo lugar o ACM, então o governador sendo reeleito. O Elmano, embora ele tenha 56% de aprovação, também é pouco em relação aos outros estados, que tem 70%, 80%, 60% de aprovação. Então, de algum modo, a questão da violência, né, a questão das facções realmente abalaram muito o modo como as pessoas veem os governos do PT no Nordeste. Então a ideia é exatamente essa, de tentar ampliar, né, de tentar marcar território, né? Então isso é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Mas quando junta a força política dos outros, Juracide, junta... Aí quando junta todo mundo, e aí como candidato do projeto, não, eu tô falando, aí ele se fortalece. É um projeto, assim, apesar desse resultado, é um projeto bem avaliado, porque tem muito resultado para mostrar, né? Tem, pois é, então, quando começar a campanha... A campanha que começar a mostrar o que fez, a vida diferente, as escolas em tempo integral nos municípios, hospital onde antes a política era feita através de ambulância, trazendo paciente para a capital, e as pessoas morrendo no meio do caminho, entendeu? Então, assim... Exatamente. Há muito do que se mostrar. E exatamente. Quando começar... Por isso que eu penso que essa candidatura aí contra o governo não vai ter vida fácil. Não vai ser fácil, ainda mais dividido como estão, né? Quando o governo começar a mostrar o que é que está fazendo, quais são os avanços. E assim, vai fazer uma ampla coalizão, e aí isso tudo influencia no tempo de partido. Tempo de televisão, entendeu? De gente pedindo voto. Então, o Elmano, por mais que a pesquisa... Então, olha, ele está com 39% hoje. Então, quando começar a campanha, isso aí vai subir muito, né? E também tem a questão do voto útil. Não é humano, né? Aquela maioria silenciosa da esquerda que muitas vezes vota até na cachorra para poder não eleger o adversário, né? Vai se juntar e vai tentar impedir que a direita volte ao poder no Ceará. Então, existe também essa parcela aí de pessoas que nem gostam talvez não gostem do PT, mas quando percebe... Quando a avaliação do cenário... acaba votando, aí fecha o nariz, mas vota... Como para Eduardo? Flávio, né? E vota para... Mesmo não concordando. Mas é interessante que na espontânea,
o Elmano já, dos 25% que já tem candidatos, 11% dizem que votam no Elmano. É Então, muita coisa, é quase 50%, é 40%. Né? Então ele tem um voto muito consolidado. Muito consolidado. Que Se de 25 ele tem 11... Tem 11, é um voto muito consolidado, é um voto de convicção. Ou seja, esses são aqueles que vão à rua, que vão fazer a campanha, que vão ficar no WhatsApp, que vão ficar no Instagram, que vão balançar. Então é bem fortalecido. E vai lá pro sinal da Rui Barbosa. Exatamente. Vai pro sinal da Rui Barbosa. Rui Barbosa. Então, o evento foi muito bom, né? Teve muito professor do ensino médio, do municipal, as pessoas... O Lula estava empolgadíssimo, né? O Lula fez falas muito importantes, né? Como dizer que não queria o voto de homem que bate em mulher. Sim, é muito importante. Né? Essa fala dele é muito importante. Uma fala muito sintomática, né? Numa semana que teve tanta coisa terrível contra a mulher, gente, pelo amor de Deus. E se comprometeu lá em liderar um esforço, um movimento. Né? E aí, todos os homens, né? Nós temos que dar um basta nisso. Não é possível que a gente continue aceitando, né, que as mulheres corram esse risco cotidiano, né, esse perigo cotidiano de serem assassinadas por nada, né, de forma bárbara. Então é importante que os homens tomem. Claro que as mulheres não precisam dos homens para fazer suas lutas, mas se nós homens não entrarmos diretamente de cabeça nessa luta e falarmos e nos posicionarmos, nós estamos sendo cúmplices dessa violência. Essa fala do Lula foi muito importante porque nós estamos nesse período dos 21 dias de ativismo, que é esse período que a gente reforça a importância de combater a violência contra a mulher. E a ONU Mulheres lançou agora recente uma pesquisa que mostra que, apesar de todas as políticas, de todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos de conscientização pela não violência contra a mulher, os números não conseguem regredir. E aí a gente viu, na semana passada, aquele caso horrível em São Paulo, que o cara atropelou, arrastou a mulher por 1 quilômetro, a mulher perdeu as 2 pernas, porque a mulher não queria ficar com ele, ela nem era esposa dele, e nem tinha um relacionamento consolidado. E o cara se achava no direito de cometer uma barbárie dessa, gente. E aí, no mesmo fim de semana, o outro lá em São Paulo também, que vivia agredindo a esposa, mais uma vez agrediu, tacou fogo na casa, morreu a mulher com 2 filhos pequenos. Minhas colegas do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, do Cefet RJ também, assassinadas as 2 dentro... assassinadas. Então é algo que... Assim, o homem se acha no direito de ser o dono da vida da mulher. Isso é um absurdo, né? Então o Lula trouxe esse debate, né? Que bom que tenha vindo pela boca do presidente de um homem. De um homem. Sabe, a gente precisa que os homens compreendam que não tem como continuar assim. Eu, como tenho uma filha, a gente tem que ter a segurança que a nossa filha está saindo para a rua e não vai encontrar com esse tipo de monstro. Já teve o caso da policial militar aqui no Eusébio, né? Era um soldado que o marido atirou, os 2 se atiraram dentro do carro. Mas aí ela não ficou viva para contar a versão dela, né? Né? Mas assim, é uma pena, né? Essa sociedade, e aí nós temos que reagir. Temos que reagir de forma muito, muito veemente, porque senão nós estamos condenados a ser uma sociedade que vai reproduzir sempre essa mesma violência. É sempre uma cena bárbara esquecida por outra. Isso. Essa semana foram essas mortes. Semana que vem são outras e outras e outras, e o ciclo vai somando. Entendeu? Por isso que, com tantas políticas, não existe uma reversão nesses números. Isso é coisa absurda. A sociedade tem que acordar. Só para... você falou, eu lembrei da palavra do ano da Oxford University, né? Que tanto tem a palavra do ano, né? A palavra do ano passado foi brain rot, né? Cérebro podre, né? E a desse ano é rage bait, que é isca da raiva. É a palavra do ano, que é justamente o que é que aparece nas redes sociais, né? Aparece essas notícias que às vezes são falsas, às vezes são notícias reais, que despertam a raiva das pessoas, que é a isca de raiva. Mas isso é para quê? Para poder gerar engajamento, né? Para gerar dados para as big techs.
Então é o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a gente só vê na internet. A gente vai aqui pelo próprio na NC, Serra Rodeio. Se você coloca uma fala amena, uma fala que é explicativa, ninguém As pessoas curte. gostam Mas se você bota uma fala polêmica, se você é. bota uma coisa que desperta uma raiva, os likes vão lá para cima, né? Então é isso, é a sociedade que nós estamos vivendo, né? Essa semana, mudando drasticamente de assunto, houve um direcionamento do PDT pela expulsão do verdade. PDCel. Sim. Aquela a gente falou, os dois estão certos, né? Tanto ele querer ficar, como o PDT querer expulsá-lo. E aí, Né? o que faz, né? Você acha que isso vai ser o caminho dos outros também? Eu acho que sim. Né? Não, acho que os outros vão. Principalmente os deputados, né? Vai ter a janela, não vão precisar esperar chegar a janela, né? dessa expulsão. Mas eles vão Mas sair o do PDT. PDCel ainda tem 3 anos, né? Por isso que ele vai ser expulso, né? Porque também. Que aí eles vão pedir o mandato dele, né? O mandato. Não, acho que ele fica com o mandato. Ele pede se ele sair. Né? Se ele Mas pedir... ele não vai ser expulso por infidelidade partidária? Mas aí é uma. Aí vai partido? Mas aí vai ter uma disputa judicial. Vai Uma coisa é disputa. expulsar do PDT. Outra coisa é conseguir reaver o mandato para o partido. Aí é uma luta que eu acho que isso aí o vereador não perde, né? Mas é importante, não? A fidelidade partidária é muito complicado você ter dentro do partido, coisa também que não é novidade. Em todos os partidos tem alguém lá. Então, o problema aí do vereador é que realmente ele está se chocando com os interesses da atual direção do partido e o caminho dele é realmente sair do partido. Eu acho que o partido está certo. E não dá para você ter nas suas falanges alguém que é contra o seu projeto, né? É o mesmo com União Brasil também, né? Ali Fernanda, Moses, Capitão Wagner. Mas aí é mais difícil você querer expulsar uma Fernanda Pessoa, um Moses Rodrigues, ou um próprio Capitão Wagner, que esses têm muito voto, né? São lideranças, então esse é mais fácil eles ficarem cada um e aí esperar a janela para poder saírem e migrarem para outros partidos. A eleição já é ano que vem, né? Tá e como a gente já falou, para onde a Fernanda Pessoa for, para onde o Moses for, eles levam os votos dele. Então quem vai perder é o partido que vai perder esses dois puxadores de votos, né? Mais alguma coisa? É isso. Dou-me por satisfeito. Não, penso que é isso, né? Então, uma semana que prenuncia o ano que vai vir, muitas disputas, então é sempre uma satisfação. Nos acompanhe e até a próxima. A você que nos acompanhou aqui, muito obrigada. Compartilhe o nosso conteúdo. A gente está no YouTube TV ANC, Spotify ANC Entrevista, em algumas rádios que transmitem a programação da rede ANC. Eu sou Sueli Frota, Felipe Clisma, João Paulo Bandeira e nosso até logo, até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tá? Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. A gente se vê.